Fala pessoal, Alessandro Valentim aqui para mais um vídeo e para mais um comentário acerca de um assunto que foi tratado ali no podcast do Dennis James. O Dennis James, ele tem um podcast no YouTube e geralmente participam ali com ele de, digamos assim, hosts também, o Milos e o Chris Cormier. E um comentário que o Chris Cormier ele fez me chamou bastante a atenção. Ele disse que geralmente quando um campeão do Mister Olímpia ele é dominante, ele provavelmente tem ali uma vitória contestável. Inclusive o Danny James perguntou acerca do Chris Bumstead se ele entendia que de alguma forma o Chris Bumstead teve resultados contestáveis e ele afirmou que na opinião dele o mais contestável, digamos assim, seria o do ano passado, onde o Chris Bumstead venceu o Ramon. Eu não vou entrar no mérito da questão, que obviamente o vídeo vai se tornar um vídeo sobre Ramon e Chris Bumstead e Classic Physique e tal. Não é essa a minha intenção. Mas eu gostaria de falar sobre esse comentário e fazer uma abordagem ao longo da história para a gente observar quais os prováveis resultados que foram contestáveis, digamos assim, ou polêmicos. E é óbvio, né, pessoal, para a gente fazer um comentário como estes, é imprescindível que antes a gente peça que as pessoas que assistem esse canal, que eu acho que esse canal ele tem ainda, né, não sei se uma questão positiva ou negativa, mas um número baixo de audiência. Mas as pessoas que assistem esse canal são pessoas lúcidas. Mas eu vejo alguns comentários, por exemplo, em postagens que eu faço lá no meu Instagram, onde público muito emocionado traz algumas observações assim meio que sem muito a ver com o direcionamento do conteúdo ou com o assunto que foi abordado. Por exemplo, eu disse no último Reels que eu fiz lá no Instagram que o Samson Dauda me lembrava o físico do Lihane, como já havia falado outras vezes acerca disso, e muitos comentários tipo, mas né, não tem nada a ver porque é um físico dos anos 80, outro não tem nada a ver porque as costas do Lihane era maior, ou porque os ombros do Samson tem isso ou tem aquilo. Cara, sabe, às vezes eu penso assim, as pessoas não conseguem entender o que é lembrar. Elas acham que não, o cara é a reencarnação do Lihane, é a cópia, é o físico mais evoluído a nível de volume, mas é o próprio Lihane que está ali incorporado no cara. Então acho que as pessoas não conseguem entender muito bem quando a gente fala de lembrar, né? Então essas observações que eu faço, que é a minha opinião, e eu vejo um monte de gente falar, mas pô, que opinião merda, que não sei o que. Pô, então abre um canal, faz um monte de Instagram e dá a sua opinião. É a minha opinião, ela obviamente não tem que ser a mesma da sua. As pessoas comentam como se fosse assim, nossa, é a última coisa a ser falada na humanidade. Como é que um cara fala um troço desse? Cara, é a opinião dele. Se perguntou a opinião dele, no caso a minha, eu vou falar e ponto final. Se você não está satisfeito, vai lá e monta um canal e abre sei lá, um Instagram e começa a dar a sua opinião. Mas enfim, dito isso, vamos aos nossos, digamos assim, resultados polêmicos ou controversos ao longo da história. E eu vou me atentar a bem poucos, né? É óbvio que existe muito mais, e é óbvio que talvez você discorda daqueles que eu vou citar aqui, e de repente tem outros resultados polêmicos ou contestáveis que você acredita serem possíveis, mas aí é aquilo que que eu volto a falar, né? Cada um tem a sua opinião. Bom, o Mister Olímpia ele teve ali o seu primeiro evento realizado em 1965 na Academia de Música do Brooklyn, em Nova York. E o campeão desse primeiro show foi o Larry Scott. Na segunda edição, o Larry Scott vence novamente, porém houve uma polêmica ali já nessa segunda edição, que o que acontece é que o Larry Scott e o Harold Pulley, os dois estavam empatados em 4-4 e um dos jurados, que era na verdade o árbitro central, teve que dar o voto de desempate. E, segundo ele, depois em conversa com Harold Pulley, ele voltou para que o Larry Scott se tornasse ou continuasse mantendo o título de Mister Olímpia, porque ele já tinha assinado um contrato com o Larry Scott para fazer uma viagem na Europa. Ele não poderia levar um Larry Scott que agora não era mais Mister Olímpia, porque não faria sentido. Ou seja, praticamente ele deu o resultado, a vitória do Larry Scott por conta desse contrato que já havia assinado, ou seja, ele não foi imparcial com relação
ao seu próprio julgamento. Isso obviamente trouxe problemas sérios ali dentro da IFBB. O Harold Pooley, que já tinha meio que aceitado o resultado que foi a cópia de 1965, chegou a conversar com Bill Wader a respeito do assunto, porém nada poderia ser feito na altura do campeonato, a não ser que aquele árbitro central jamais voltaria a ser um dos jurados ali do Mr. Olímpia. Bom, a gente tem ali depois do Larry Scott, que se aposenta com 28 anos de idade em 1966, os motivos já cansei de falar, por conta do hype que foi gerado ali, da autovalorização da própria imagem, chamar o cara de Larry Scott Mania, fazendo uma comparação com os Beatles, né, o Bud Parker fazendo provocações severas, né, ao Reg Park, ao Bill Pearl, caras ou nomes, né, que o Larry Scott nem se considerava chegar na mesma prateleira que esses caras, enfim. E aí ele abandona o fisiculturismo, só volta em 1979, mas aí num evento pequeno lá no Canadá. Mas em 1967 entra no cenário o Sérgio Oliva, que na minha opinião venceu incontestavelmente até 1969. Ele vence 67, 68, 69, porém em 68 ele não vence porque não tinha adversários, ele só subiu lá, fez um guest pose e pegou o título, né? Nem o Harold Pooley, nem o Chuck Sippers e nem o David Draper chegaram a competir naquele Mr. Olympia. E em 1969 ele encontra o Arnold ali no palco e se tornaria um dos seus maiores, se não o maior adversário em toda a sua carreira. Eles competiram poucas vezes por conta de um problema que o próprio Sérgio Oliva gerou em 1973 no México, em Tijuana, no México, no Mister Internacional, quando ele desafia o Arnold, que supostamente também iria competir naquele evento. O Joe Hader não gostou daquela ideia, baniu o Sérgio Oliva praticamente por uma década das competições. Ele só volta em 1984 naquele Mr. Olympia que foi a estreia do Lihane como campeão. Mas em 1970, né, ele perde para o Arnold, mas a carreira dele ali, na verdade, o Arnold já vinha se tornando uma unanimidade, não houve nenhum tipo de polêmica naquela vitória do Arnold, inclusive até porque o Arnold venceu o Sérgio Oliva 2 vezes seguidas em menos de um mês, né, que foi no Mr. World da AU, né, que era dirigido ali pelo Jim Lorimer, que depois futuramente veio realizar o Arnold Classic juntamente com o Arnold, e o Mr. Olympia, que praticamente foi cerca de uma semana, um mês depois que esse Mr. World que aconteceu em Ohio. Agora, a carreira do Arnold ali, né, de 1970 a 75, a gente não tem resultados controversos, a não ser o do Mr. Olympia de 1975, que aconteceu em Pretória, na África do Sul, quando o filme Pampiário estava sendo gravado durante a realização do evento e também durante a realização dos treinos dos atletas ali no Gold's Gym. O que acontece é que o Arnold ele estava aposentado porque ele estava gravando o filme Stay Hungry, no filme de Charles Gaines, que foi o mesmo cara que escreveu o Pumping Iron, e ele teve que perder praticamente 10 quilos ali, porque o diretor do filme não queria um cara que tivesse aquela massa muscular para poder fazer o filme Stay Hungry, que no cinema aquilo ali era realmente ainda inimaginável. Então quando ele retorna ali para as gravações do Pumping Iron, né, com muita insistência do George Butler ali para que o Arnold fizesse Pumping Iron, senão não faria o menor sentido aquele documentário existir, ele teve que treinar para a competição do Mr. Olympia. E foi praticamente ali durante o verão, foram 3 meses de preparação. É óbvio que haviam outros adversários, como o caso do Serge Nubret e o Lou Ferrigno. E o Serge Nubret era o cara que estava realmente voando ali, que levaria o título caso o Arnold não estivesse. Prevendo um possível fracasso, digamos assim, nesse Mr. Olympia e obviamente para a imagem do Arnold e do Pumping Iron e coisa e tal, o Ben Wader, que era o presidente da IFBB, retira o Serge Nubret da competição 12 dias antes do evento, alegando que o mesmo estava fazendo ou produzindo ou participando de filmes eróticos na França, que não era na verdade uma verdade. Uma outra narrativa era que o Joe Wader estava muito preocupado com uma nova federação que possivelmente seria criada pelo Serge Nubret, já que o mesmo naquela altura era vice-presidente da IFBB e presidente da IFBB na Europa. E isso veio a acontecer futuramente, a partir de 76, quando o Serge Nubret funda a UABA. Mas naquela ocasião era ainda especulações. Então ele fica 12 dias afastados. Nesse período, segundo ele mesmo, ele deixou de se preparar para a competição do Mr. Olympia, ele perde cerca de 6 quilos, então ele não estava mais se preparando, nem comendo, nem treinando para a competição.
O problema é que o Ben Wader retorna com o Sergio Bray há praticamente 3 dias da competição, acho que uma semana antes da competição, e faz a proposta para que ele retornasse por conta das gravações do filme Pumping Iron, que estava a todo vapor. E, obviamente, o Sergio Bray havia gravado algumas cenas e que misteriosamente foram retiradas da produção final do filme Pumping Iron. Acontece que, né, óbvio, o Arnold teve tempo para se preparar e venceu aquele show, porém ficou, né, essa especulação de que o que aconteceria caso o Sergio Bray tivesse continuado a sua preparação. Será que o Arnold teria tempo para vencer o Sergio Bray, que naquela altura realmente estava com um físico impecável, né, o assim chamado de Black Panther, né, o Pantera Negra, será que realmente o Arnold venceria? Sempre ficou essa dúvida no ar. Agora, uma outra polêmica com relação ao próprio Arnold é 1980. Eu acho que essa talvez seja a maior de toda a história. Quando o Arnold retorna ao Mr. Olympia em 1980, que aconteceu em Sydney, Austrália, e talvez a primeira, digamos assim, o primeiro vestígio de uma possível a vitória do Arnold ser uma fraude foi exatamente o presidente da IFBB Austrália, que era amigo pessoal do Arnold, que era o Paul Graham. O Arnold ele não se inscreveu previamente para a competição, e isso foi um grande problema para os demais atletas que iriam competir no Mr. Olympia, que eram no total 15 a altura, e teve a polêmica também ali nos bastidores quando o Arnold quis, ele alegou que talvez seria melhor que as categorias fossem divididas por classe de peso como era na época dele. O Bauer Coy se levanta, pergunta ao Arnold por que ele achava que isso deveria acontecer. O Arnold não dá a resposta que o Bauer Coy gostaria de receber, chama o Bauer Coy de menino, inclusive, alegando que as motivações eram claras, e o Mike Mentzer tomou as dores do Bauer Coy, os dois quase saíram ali às vias de fato, né? O Ben Wader teve que entrar com a turma do deixa disso, a Maria Shriver teve que levar o Arnold para uma outra sala, né? Era a namorada do Arnold na época, usou ali toda a sua movimentação diplomática para convencer o pessoal que realmente o Arnold ia levar uma surra feia ali da galera naquele Mr. Olympia. O Arnold venceu o show e meio que já estava claro que isso ia acontecer, havia muitas questões ali em jogo. O Arnold chega em Sydney com uma equipe de filmagem, na verdade gravando já para o documentário que foi depois produzido, chamado de The Coming Back, e a outra especulação também era com relação ao filme Conan, que já estava sendo gravado na altura e que o Arnold seria o papel, a figura principal desse filme. E obviamente traria muito mais popularidade para o Mr. Olympia e também para o filme. Era ali uma troca de promoções com relação a ambos os eventos. O Arnold vence, mas todo mundo ficou realmente de cabelo em pé, e só para você ver as reações dos atletas. O Mike Mentzer nunca mais voltou a competir, depois disso entrou numa bancarrota enorme, perdeu o contrato com o Joe Wader, perdeu o contrato com o Arthur Jones, depois teve problemas com a revista que ele passou a escrever, ele era o editor-chefe da revista, a revista Workout, fumando incansavelmente, tendo vários problemas, inclusive tendo alguns problemas psicológicos ali dos mais diversos, tendo visões, viajando para outros lugares, assim, saindo de órbita. Então o Mike Mentzer, até a morte dele, ele teve muitos problemas, e o Arnold se arrepende amargamente daquela atitude dele de competir no Mr. Olympia, mesmo que sabendo que ele já iria vencer. Foi ali um ato meio que de vaidade do carvalho austríaco, né? O Frank Zane também não competiu, por exemplo, em 1981, Bauer Coy também não retorna, então talvez esse tenha sido o resultado mais polêmico e controverso de toda a história. Daí a gente pula para a geração do Lee Haney, né? A geração que começa em 1984, ela vai até 91, e eu particularmente não vejo nenhum resultado que tenha sido controverso na geração Lee Haney, né? Ou seja, uma geração que levava o nome do próprio Lee Haney. Apesar de ter alguns comentários na minha última postagem, quando eu falei, por exemplo, algumas curiosidades, porque o Lee Haney em 84... ele venceu 3 Mr. Olympias, 3 ex-Mr. Olympias, né? Que foi o Chris Dickerson, que venceu em 82, foi o Sérgio Oliva, que foi 3 vezes Mr. Olympia, e foi o Samir Banu, que era o atual Mr. Olympia, né? E aí um comentário lá de um
de um seguidor dizendo que o Lihane não tinha vencido ninguém. Quem o Lihane venceu? Só vencia caras ultrapassados, caras velhos, mas ele tinha vencido, por exemplo, o Samir Banu naquele ano de 84, que era o atual campeão. E só um detalhe, em 1983 o Lihane perdeu durante cinco ocasiões para Mohamed Makawi, ou seja, não que o Mohamed tenha vencido esses 5 shows, inclusive o Mr. Olympia está inserido aqui, mas em 5 ocasiões que os dois competiram juntos, o Lihane perdeu para o Makawi e aí em 1984 ele vence o Mohamed Makawi também e se torna o grande campeão do Olímpia, ou seja, o Mr. Olympia legitimado, e aí ele fica até 91. Com relação à geração do Dorian Yates, não é realmente uma opinião minha particular. Eu acho que também o Dorian Yates venceu todos os Mr. Olympias de forma incontestáveis, mas há pessoas que contestam, por exemplo, o resultado de 1994 e o de 97. 94, quando o Dorian Yates lesionou o bíceps. Muita gente fala, por exemplo, que o Shaw Ray deveria ter vencido aquele show, mas na minha opinião ficava claro que no palco era um Open contra um 212. O Shaw Ray jamais poderia ter vencido o Dorian Yates, principalmente quando os dois se viravam de costas, né, que aí separava os homens dos meninos. Em 1997, a mesma coisa. O Nasser El Sambat, né, que na verdade só ficou em segundo, na minha opinião, porque o Flex Wheeler não competiu naquele ano. O Flex Wheeler venceu o Ironman, venceu o Arnold, e aí ele teve problemas. Muita gente fala que ele realmente virou o fio na preparação para o Mr. Olympia. Muita gente fala que ele estava com um psicológico ruim, que ele realmente não poderia competir, que ele estava com físico bichado. Ele inventou aquela situação ali dos ninjas, aquela briga dos ninjas, onde ele meio que machucou a mão, que na verdade, segundo o próprio Shaw Ray, ele teria dado um soco na parede, teria machucado a mão de forma proposital, mas o fato é que naquele ano o Flex Wheeler teria ficado em segundo lugar e, quiçá, de repente poder vencer, né? Poderia ter vencido o Dorian Yates. Não foi o que aconteceu, o Nasser ficou em segundo, mas muita gente acha que o Nasser deveria ter vencido. Para mim, eu acho que não. Já vem, né, com relação à geração do Ronnie Coleman, né? O Ronnie Coleman venceu 98, 99 e 2000 de forma incontestável. Já em 2001, né, muita gente diz que ele poderia ter perdido, principalmente pelos problemas que foram gerados antes do evento, e que ele realmente entrou completamente retido, né? Você vê que estava com o abdômen alto nas finais, e que o Jay Cutler ele poderia ter vencido. O próprio Jay Cutler ele não veio, por exemplo, em 2002 para o Mr. Olympia, em protesto a essa questão de 2001 que ele acreditava que poderia ter vencido. Então essa de repente seja a primeira grande polêmica ali da geração Ronnie Coleman com relação ao resultado contestáveis, né? E eu acho que 2002 também seja talvez um resultado contestável agora de uma forma mais clara, quando o Ronnie Coleman erra ali na sua preparação, decide ficar um pouco menor, né, entrar um pouco menor, tentar entrar como ele entrava ali no final ali dos anos 90 e talvez não tenha sido tão bom, principalmente para o público que estava vendo um Ronnie Coleman cada vez maior. E ele realmente, né, quase que perdeu, e muita gente acha até que não perdeu por causa da política da IFBB para o Kevin Levrone. É uma das comprovações que podem, obviamente, alegar uma possível fraude ali com relação ao resultado, é que ele perde uma semana depois, ou 2 semanas depois, se eu não me engano, num evento menor para o Gunther Schillerkamp, né? Ou seja, o Gunther foi lá e venceu o Ronnie Coleman num evento menor, coisa que não aconteceria no Olímpia por conta da política, é óbvio que a gente sabe disso, mas ficava claro que aquele ano de 2002 realmente não foi um ano tão bom para o Ronnie Coleman. Inclusive, se o Jay Cutler tivesse competido naquele ano, provavelmente ele teria vencido o show. Eu não consigo enxergar, depois disso, um ano que tenha sido tão polêmico quanto esse. Já na geração do Jay Cutler, na minha opinião, todos os resultados dele
foram incontestáveis, até as derrotas, né? Muita gente fala, por exemplo, que em 2007 Victor Martinez estava melhor, mas é aquilo que eu sempre falo, né? Você quer vencer o campeão, você tem que nocautear o campeão. Não adianta estar ligeiramente melhor que a coisa não funciona. Agora, a geração Phil Heath também, eu não vejo um grande problema assim de resultados. O Phil Heath sempre teve ali no seu calcanhar a figura do Kai Green, mas o Kai Green não teve a curva de evolução que o Phil Heath teve, ali principalmente quando o Phil Heath ganha o Mr. Olympia em 2011, batendo o Jay Cutler, e eu não vejo nenhum resultado contestável. Talvez se o Phil Heath tivesse vencido em 2018, vencido o Shawn Rhoden, a gente poderia contestar. Então, esses resultados, na minha opinião, foram os resultados mais polêmicos. É óbvio que o de 80 supera qualquer expectativa de um resultado polêmico ao longo da história do Mr. Olympia. Mas e você? O que você acha? Você tem algum resultado que você acha que foi polêmico? Eu não queria falar muito da Classic, mas você acha que, por exemplo, o ano passado o Ramon deveria ter vencido o Chris Bumstead? Eu acho que ainda não era a hora dele. Tomara que ele vença esse ano. Mas se você tiver algum outro resultado ao longo da história que você acha que foi contestável, então comente livremente aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, para que o algoritmo mostre ele para mais pessoas. Eu vejo você numa próxima oportunidade. Forte abraço, pessoal.